Recentemente, restos mortais de dezenas de gladiadores romanos foram descobertos numa vala comum. A pista para suas identidades foram os tipos bem distintos de ferimentos mortais encontrados, por exemplo, ser trespassado na cabeça com um tridente. Usando apenas os seus esqueletos, foi possível reconstruir os golpes mortais, o quanto a musculatura estava desenvolvida e até mesmo tentar reconstruir a sua dieta de cevada e feijão. Usando isótopos de carbono, pôde-se ver que tipos de plantas eles comiam, os isótopos de nitrogênio que refletem a ingestão de qualquer proteína animal. Também se pode examinar o enxofre nos seus ossos e a quantidade de estrôncio, levando os estudiosos a propor que os melhores atletas da Roma antiga comiam em grande parte dietas à base de vegetais. Havia também os legionários, as tropas do exército romano, famosos pela sua resistência física, que também tinham um tipo de dieta semelhante, sugerindo que os melhores lutadores no mundo antigo eram essencialmente vegetarianos. Então, se as chamadas máquinas de combate perfeitas, os grandes heróis atléticos da época, comiam principalmente cereais e feijões, poderiam nos dar alguma indicação sobre a nutrição esportiva e as dietas preferidas dos atletas de elite? Bem, a maioria dos gregos e romanos eram basicamente vegetarianos, centrando as suas dietas em torno de cereais, frutas, hortaliças e feijão. Portanto, talvez as dietas dos gladiadores não fossem tão excepcionais. Platão, por exemplo, recomendou as plantas, preferindo os alimentos vegetais pela sua saúde e eficiência. Então, os gladiadores romanos eram conhecidos como os homens da cevada. Mas seria porque a cevada lhes dava força e resistência, ou seria apenas a comida básica que as pessoas comiam na época, não necessariamente pelo desempenho, mas porque eram tão baratas? Bem, se você olhar para os espartanos modernos, os índios Tarahumara, que fazem corridas em que chutam uma bola durante uns 120 quilômetros apenas por diversão, correndo o dia todo, a noite toda e o dia seguinte, talvez por 240 quilômetros, se estiverem se sentindo bem. O que ganham se vencerem? Uma popularidade especial entre as mulheres. Embora seja questionável se isso será uma grande recompensa para um homem que correu por 2 dias seguidos, mas quem sabe sua resistência se estenda a outras dimensões. Provavelmente nunca desde os dias dos antigos espartanos um povo atingiu um estado tão elevado de condicionamento físico extremo. E o que eles comem? O mesmo tipo de dieta de 75 a 80% de amido proveniente do feijão, milho e abóbora. E eles têm os níveis de colesterol para provar. Níveis totais de colesterol de 136, tão baixos que praticamente são a prova de ataque cardíaco. E isso não se deve a alguma característica genética especial, é só alimentá-los com gema de ovos suficientes e o seu colesterol aumenta. Os corredores olímpicos modernos comem a mesma coisa. O que eles comem lá no Quênia? Uma dieta 99% vegetariana, centrada principalmente em torno de vários amidos. Mas, como em todos estes casos, a sua notável capacidade física será devida às suas dietas ou apesar das suas dietas. Ou não tem nada a ver com as suas dietas. Não sabemos, até se pôr à prova. Apesar dos benefícios bem documentados para a saúde de dietas mais baseadas em vegetais, sabíamos pouco sobre os efeitos dessas dietas no desempenho atlético. Então, se compararam atletas de resistência de elite, vegetarianos e onívoros em relação à condição física e força aeróbica. Compararam a utilização de oxigênio na esteira rolante e a força dos quadríceps na extensão da perna. E os vegetarianos venceram seus oponentes onívoros na capacidade cardiorrespiratória, mas não houve diferença em relação à força, sugerindo no mínimo que as dietas vegetarianas não comprometem o desempenho atlético. Mas este foi um estudo transversal. Talvez os atletas vegetarianos estivessem apenas em forma, porque treinavam mais, como no Estudo Nacional de Saúde dos Corredores, em que se examinaram milhares de corredores, e os vegetarianos corriam significativamente mais por semana, então talvez isso explique a sua condição física superior. Embora talvez a sua condição física superior
explique as suas distâncias maiores. Outros estudos transversais não encontraram diferenças na condição física entre atletas vegetarianos e não vegetarianos, ou que os vegetarianos tenham tido pior desempenho, como neste estudo de atletas indianos. Claro que podem haver fatores socioeconômicos ou outros fatores que dificultem a interpretação. É por isso que precisamos de estudos de intervenção para testar as dietas e, em seguida, comparar o desempenho físico, que é o que vamos explorar no próximo vídeo.